Perguntei as horas em um sonho, e isso destruiu a única certeza que eu tinha sobre minha vida. Vou contar algo que durante muito tempo eu mesmo não acreditei. Não da forma como não acreditamos em coisas que ouvimos de outras pessoas, mas da forma mais perturbadora, que é quando você não consegue acreditar na sua própria experiência, quando você desconfia da sua própria memória com a mesma intensidade com que desconfiaria de um estranho que te conta um sonho às 3 da manhã num ônibus. É uma posição estranha essa. Você olha para as próprias anotações e pensa, quem escreveu isso? Você olha para o próprio caderno com a própria letra e sente que está lendo algo de um desconhecido. Meu nome é Luciano, tenho 34 anos. Trabalho com contabilidade numa cidade de médio porte no interior de Minas Gerais. O tipo de cidade que tem praça com coreto, feira às quartas e onde todo mundo que tem mais de 40 anos conhece todo mundo pelo apelido. Sou o tipo de pessoa que acredita em planilhas, em documentação, em registros sistemáticos. Sou o tipo de pessoa que anota reuniões com 2 dias de antecedência, que mantém o histórico de extratos bancários desde 2012 numa pasta organizada por ano e trimestre, que não se atrasa para compromissos e que, quando se atrasa, liga com pelo menos 10 minutos de antecedência. Conto isso porque é relevante, porque o que vou contar a seguir é absolutamente incompatível com quem eu sou, com como eu funciono, com o que eu acredito ser possível dentro dos limites do mundo real. E aconteceu mesmo assim. Tudo começou com insônia. Ou melhor, tudo começou com o fim da insônia, que é uma frase que parece simples, mas que, quando você entende o que ela realmente significa no contexto do que vou contar, é talvez a coisa mais perturbadora que já escrevi na vida. Por cerca de 2 anos, entre meus 31 e 33 anos de idade, eu não dormia direito. Não o tipo de insônia dramática que aparece nos filmes, onde a pessoa fica olhando para o teto com olheiras fundas e expressão de fantasma em museu. Era uma insônia funcional, burocrática quase. Eu dormia, mas por poucas horas, e acordava com frequência no meio da noite sem motivo aparente. Dormia em média 4 horas por noite, às vezes 5, raramente 6. O corpo aprendia a funcionar com aquilo, que é uma das coisas fascinantes e ligeiramente aterrorizantes sobre o organismo humano, a capacidade de adaptar o funcionamento para suportar condições que não deveriam ser suportáveis. Os médicos disseram que era estresse. Prescreveram melatonina, depois um ansiolítico leve, depois sugeriram terapia cognitivo-comportamental para insônia, um protocolo específico, desenvolvido por pesquisa, que trabalha com a relação entre comportamento e sono de forma sistemática. Eu fiz as 3 coisas com a mesma disciplina metódica que aplico a qualquer problema identificável. Segui os protocolos rigorosamente, registrei os resultados em planilha. Sim, eu realmente fiz uma planilha de horas de sono. Ajustei as variáveis de acordo com o que os dados sugeriam. O sono melhorou marginalmente. A insônia persistiu. Não era angustiante da forma que parece quando você descreve assim. Com o tempo, você se adapta a qualquer coisa que seja constante, incluindo privação. Aprendi a ser produtivo nas horas em que estava acordado às 2 da manhã. Aprendi a não me preocupar com o fato de estar acordado. Aprendi a tratar aquelas horas noturnas como tempo extra em vez de tempo roubado. Tinha um ritual. Levantava, ia até a cozinha, fazia um chá de camomila que eu sabia que não ia fazer muita diferença, mas que fazia parte da liturgia daquelas horas. Sentava na mesa da sala com um livro ou com um trabalho represado. Via o escuro pela janela ir clareando em gradações que aprendi a ler como um relógio. Aquele tom azul específico que vem antes do cinza, que vem antes do laranja, que vem antes da luz. Havia algo quase monástico naquelas horas quietas, quando o mundo estava parado e eu estava ali, acordado, com a sensação de ser o único ser consciente dentro de um raio de quilômetros. É um estado que a privação de sono produz, aquela combinação de cansaço e hiperestimulação que deixa tudo ligeiramente mais nítido e ligeiramente mais irreal ao mesmo tempo, como assistir a um filme com o brilho do monitor no máximo. O problema, e aqui começa a história de verdade, era que nos raros momentos em que eu dormia profundamente o suficiente para sonhar, os sonhos eram diferentes de tudo que eu já havia experimentado antes. Não os sonhos normais de privação de sono, que costumam ser fragmentados e inteiros, e às vezes perturbadores de uma forma que não leva a lugar nenhum. Eram diferentes no sentido de mais reais. Deixa eu tentar explicar o que quero dizer com isso, porque sei que soa vago e que sonhos vívidos é uma das coisas que as pessoas descrevem com mais frequência e menos precisão. Todo mundo acha que seus sonhos são incomuns,
Todo mundo sente que a vivacidade dos próprios sonhos é específica e difícil de transmitir. Não estou falando disso. O que eu estava experimentando não era vivacidade no sentido de intensidade sensorial. Era outra coisa. Uma qualidade de presença que é difícil de nomear sem soar como alguém que leu sobre experiências místicas e está usando terminologia de segunda mão. O que eu experienciava nesses sonhos era a sensação de que eu estava acordado. Não a sensação de que eu achava que estava acordado. Todos os sonhos têm isso. A ilusão de que o estado onírico é o real. Era a sensação de saber, simultaneamente, que estava sonhando e que o que estava experimentando era indistinguível da vigília. Era uma consciência dupla, lúcida e total, que não produzia o efeito habitual dos sonhos lúcidos. Aquela dissolução gradual, aquela sensação de poder controlar a cena como um diretor, mas produzia o efeito oposto, a sensação de que a cena era completamente independente de mim, que existia por si mesma, que eu era um habitante e não um arquiteto. A clareza era absoluta e específica. As texturas eram texturas com a complexidade que as texturas reais têm. Não a impressão de textura que os sonhos normalmente produzem, mas a informação completa. A aspereza de uma parede de reboco. A maciez específica de um tecido que foi lavado muitas vezes. A temperatura diferencial de uma superfície de madeira que ficou ao sol. A temperatura do ar era a temperatura do ar com aquela variedade que o corpo registra em diferentes alturas do mesmo espaço. Mais fresco perto do chão, diferente perto do teto. Os cheiros, coisa que a maioria dos sonhos simplesmente não tem, como se o olfato fosse o sentido que o inconsciente usa com menor frequência. Eram cheiros reais, identificáveis, com a complexidade química que o olfato real registra e que eu nunca havia experimentado em nenhum sonho antes. Havia algo mais. Algo que levei semanas para identificar e nomear corretamente, porque era algo que eu não tinha linguagem imediata para descrever. Nesses sonhos, o tempo passava. Não da forma fragmentada e elíptica como o tempo passa nos sonhos normais, onde você está num lugar e de repente está em outro sem que a transição faça sentido, onde o tempo é medido em cortes de edição em vez de em minutos reais. O tempo passava de forma contínua, mensurável, com aquela textura específica do tempo real, onde você sabe, de forma visceral e não apenas intelectual, que 1 minuto atrás você estava aqui fazendo isso e agora você ainda está aqui e algo aconteceu no intervalo. E o intervalo existiu, foi real, foi ocupado por ações que deixaram rastros. Eu podia rastrear a continuidade. Podia dizer, há 1 hora eu estava na rua principal e agora estou nesta praça e o caminho entre os 2 pontos foi feito a pé e durou quanto tempo levaria a pé. Comecei a prestar atenção nesses sonhos com a mesma metodologia que aplicava a qualquer problema contábil. Registros sistemáticos, identificação de padrões, busca por anomalias, construção de um conjunto de dados suficientemente grande para que os padrões se tornassem visíveis. Comprei um caderno específico para isso. Um caderno de capa dura que ainda tenho, com as páginas que estão no começo mais densas e mais cheias de hesitação, com letras menores e frases mais abreviadas, e as páginas do meio e do final mais abertas, como se a escrita tivesse aprendido a confiar no material que estava registrando. Anotava logo ao acordar, antes de qualquer outra coisa, antes do café e antes do banheiro, porque aprendi rapidamente que cada minuto de vigília dissolvia detalhes que pareciam indeléveis dentro do sonho. Às vezes eram parágrafos inteiros, estruturados, com sequência narrativa. Às vezes eram apenas fragmentos, uma palavra, um cheiro, uma sensação que eu tentava ancorar em linguagem antes que evaporasse. O hábito de registrar me deu, ao longo de semanas que se tornaram meses, um volume de dados suficiente para perceber a coisa que mudou tudo, a anomalia que não cabia em nenhuma explicação que eu havia construído até então para o que estava acontecendo. Os sonhos estavam acontecendo no mesmo lugar, não variações do mesmo lugar, não o jeito como os sonhos recorrentes normalmente funcionam, com uma lógica de déjà vu, impreciso onde você reconhece o ambiente de forma vaga, mas os detalhes mudam. O mesmo lugar, com a consistência geográfica de um endereço real, com uma lógica urbana interna que se mantinha coerente de uma noite para outra com a precisão de um mapa que não muda. Uma cidade que eu reconhecia como cidade, não um cenário, não uma construção simbólica, mas um organismo urbano com bairros que se relacionavam entre si de forma que fazia sentido, com uma hierarquia de ruas que tinha a lógica que ruas reais têm quando foram planejadas por pessoas reais, em resposta a necessidades reais, com aquela paleta específica de luz que algumas cidades têm
ninguém e que é difícil de descrever, mas impossível de confundir com a paleta de qualquer outra cidade. A cidade não era nenhuma cidade que eu conhecia. Não era Belo Horizonte, não era a minha cidade, não era nenhum lugar que eu pudesse identificar em mapas ou em memória, mas era consistente com a consistência das coisas reais. O mercado na esquina do bairro que eu frequentava era sempre o mesmo mercado, com as mesmas prateleiras organizadas com aquele pragmatismo de supermercado de bairro, onde a eficiência supera o design, com o mesmo funcionário de cabelos grisalhos que me cumprimentava com uma familiaridade que eu não conseguia explicar de onde havia surgido. A praça onde eu passava com regularidade tinha as mesmas árvores que eu havia aprendido a reconhecer individualmente, aquela com o tronco mais grosso à esquerda, aquela com os galhos que se curvavam de um jeito específico sobre o caminho, aquela que perdia as folhas antes das outras no começo do inverno, o mesmo banco de madeira com um tablado levemente inclinado que fazia com que você ficasse levemente tombado para a direita quando sentava, a mesma fonte que não funcionava. Havia um cartaz desbotado preso à grade que cercava a fonte, mas eu nunca havia conseguido ler o que estava escrito, como se aquele detalhe específico estivesse além da resolução que o sonho conseguia produzir. Era uma cidade onde eu morava, não visitava, morava. Havia uma casa que eu conhecia de dentro com o conhecimento específico de quem habita um espaço. Sabia quais gavetas abriam com facilidade e quais tinham aquele atrito de madeira que incha com a umidade. Sabia que a torneira do banheiro gotejava levemente quando a temperatura baixava. Sabia que a janela da sala, se deixada aberta depois das 10 da noite no inverno, deixava entrar uma corrente de ar frio que chegava exatamente à altura do ombro esquerdo quando você estava deitado no sofá. E eu sabia que estava sonhando. Com aquela consciência dupla que eu havia descrito antes, sabia de uma parte de mim que havia um corpo dormindo num quarto em Minas Gerais. E ainda assim, enquanto estava naquela cidade do sul que eu não conseguia nomear, a sensação de morar ali era mais sólida, mais fundada, mais real do que a sensação de morar na cidade onde de fato eu morava. Levei esse problema para uma terapeuta que comecei a ver no começo do ano passado. Uma mulher de uns 45 anos que eu havia escolhido após pesquisar com a mesma metodologia que aplico a tudo, com atenção a especializações e abordagens e taxas de satisfação de pacientes, na medida em que isso é possível de avaliar. Ela ouvia com aquela atenção profissional que aprendi a distinguir da atenção genuína ao longo das sessões, não porque fossem mutuamente exclusivas, mas porque a atenção profissional tem uma estrutura que a genuína às vezes não tem. E disse que sonhos recorrentes com locações consistentes são relativamente comuns, especialmente em pessoas que estão processando questões de pertencimento ou identidade, que estão em transições de vida não necessariamente dramáticas, mas significativas. Disse que a cidade poderia ser uma representação simbólica do lugar interno que eu estava construindo para mim mesmo, um espaço psíquico onde certas partes de mim podiam existir que não encontravam espaço na vida externa. Disse coisas que faziam sentido dentro de um enquadramento psicológico convencional e que eu aceitei intelectualmente enquanto sabia, de algum lugar mais profundo e menos articulável, que não era aquilo. Não era aquilo porque os sonhos tinham um detalhe que eu não havia contado para a terapeuta. Um detalhe que havia guardado não por estratégia ou por vergonha, mas porque havia uma parte de mim que sabia que aquele detalhe específico era o que tornava tudo indefensável dentro de qualquer enquadramento que eu pudesse oferecer. Os sonhos tinham outras pessoas com continuidade, não figurantes, não personagens de fundo que existem para criar textura de cena sem ter substância própria. Personagens com continuidade narrativa, com nomes que eu sabia e que se mantinham estáveis, com histórias que se desenvolviam de uma sessão de sonho para a outra, com aquela progressão orgânica de relacionamentos que são construídos ao longo do tempo real, com opiniões específicas sobre coisas específicas, com manias que eu havia aprendido a conhecer ao longo de uma convivência que não tinha data de início identificável, com a textura layered de pessoas que você conhece bem, não o resumo de uma pessoa, mas a pessoa em camadas, incluindo as camadas que contradizem outras camadas. Havia um homem chamado Arthur que era meu vizinho naquela cidade e que tinha o hábito de varrer a calçada da própria casa toda manhã com uma lentidão que parecia filosófica. Não a lentidão de quem está cansado ou de quem está procrastinando, mas a lentidão deliberada de alguém que acredita que o ato de varrer a calçada merece ser feito com a atenção que geralmente reservamos para coisas mais importantes. Arthur era aposentado, havia trabalhado por 30 anos numa fábrica de componentes elétricos. Tinha um cachorro velho chamado Miúdo que dormia a maior parte do dia na varanda e que, nos momentos em que estava acordado, parecia contemplar o horizonte com uma seriedade que Arthur tratava como sabedoria. Arthur e eu conversávamos sobre coisas pequenas, o tempo,
as obras na rua de cima que nunca pareciam terminar, a qualidade variável do pão da padaria no final da semana em comparação com o começo. Eram conversas que não levariam a nada se fossem colocadas num papel, mas que tinham a qualidade específica que as conversas pequenas têm quando acontecem entre pessoas que se conhecem bem. Eram a forma de dizer: estou aqui, você está aqui, o mundo continua. Havia uma mulher chamada Vera, que trabalhava no cartório perto de onde eu morava naquela cidade, e que me cumprimentava toda vez que eu passava com um comentário sobre o tempo que era sempre exatamente certo. Não no sentido meteorologicamente correto, mas no sentido de dizer exatamente o que precisava ser dito sobre aquele dia específico naquele momento específico. Se estava nublado com aquela qualidade de nublado que parece pensativo em vez de ameaçador, ela dizia que era um dia para ficar quieto. Se estava frio, mas com sol, ela dizia que era o melhor tipo de frio porque você conseguia escolher. Era o tipo de comentário que parece trivial, mas que ao longo do tempo acumula numa espécie de sabedoria sobre o mundo que você reconhece nas pessoas que vivem atentas. Havia um grupo de 5 ou 6 homens de idades variadas que jogavam dominó em frente a um bar na rua de baixo toda quinta-feira à tarde, e eu sabia que era toda quinta-feira porque eu estava lá toda quinta-feira, com eles, com a mesma cerveja gelada que suava no meu lado e que tinha sabor real de cerveja gelada, com aquele amargor e aquela carbonatação e aquele leve adormecimento nos lábios do frio. Havia conversas que eu me lembrava em fragmentos, sobre futebol, sobre política local, sobre filhos e netos e a qualidade do asfalto na avenida principal. Havia o tipo de intimidade casual que se constrói com o tempo entre pessoas que se reúnem regularmente sem nenhum propósito além de se reunir, que é talvez o tipo mais honesto de intimidade que existe. E havia ela. Vou chamá-la de Clara, porque é o nome que eu tinha para ela naqueles sonhos, o nome com o qual eu a conhecia, e eu não consigo pensar nela usando nenhum outro nome sem sentir que estou falando de outra pessoa. Clara era professora. Lecionava para crianças de ensino fundamental numa escola estadual a uns 10 minutos de caminhada da minha casa sonhada. Eu conhecia o caminho de memória, sabia cada esquina e cada irregularidade na calçada que precisava ser evitada quando estava distraído. Tinha cabelos escuros, cortados abaixo dos ombros, com aquele corte que não é calculado, mas que funciona porque a pessoa que o usa tem um tipo específico de presença física que faz qualquer coisa funcionar. Tinha o hábito de guardar a caneta atrás da orelha esquerda, mesmo quando não estava na escola, mesmo quando estava em casa de roupa confortável, sem nenhum papel ou superfície para escrever nas proximidades, como se a caneta fosse um objeto de pertencimento, um talismã, uma parte do equipamento habitual que ela não se sentia completa sem. Tinha uma gargalhada que eu poderia descrever por parágrafos sem conseguir transmitir adequadamente. Começava no ventre antes de chegar à boca. Você conseguia ver o momento em que algo a atingia. Antes do som, no jeito como o abdômen se movia, no jeito como os olhos fechavam levemente, como se o corpo precisasse se preparar para o que estava prestes a acontecer. Quando chegava à boca, era sonora sem ser forçada, espontânea sem ser performática, o tipo de gargalhada que você ouve uma vez e associa para sempre e de forma irrevogável à pessoa que gargalhou assim. Bebia café demais, mais do que qualquer endocrinologista ou cardiologista aprovaria. E sabia disso, e não se importava com isso da forma específica de alguém que fez a contabilidade e decidiu que o prazer do café superava o risco teórico. Tinha uma cicatriz pequena no queixo, quase imperceptível na iluminação comum, mas visível quando a luz batia de lado, da qual eu conhecia a origem com a precisão de quem ouviu a história mais de uma vez e a absorveu como parte do contexto de uma pessoa. Uma queda de bicicleta aos 8 anos, numa descida que ela havia descido de olhos fechados por aposta com o irmão mais novo, e que ela havia perdido 2 dentes temporários e ganhado a cicatriz, e que o irmão havia declarado vitória porque ela havia chegado ao fim da descida de olhos fechados, mesmo que o poste não estivesse nos termos do acordo. Ela mencionava a cicatriz com uma leveza que deixava claro que o episódio havia sido formativo de alguma forma que ela não conseguia articular completamente, mas que reconhecia como presente em como ela abordava desafios. Aquela disposição específica de fechar os olhos e ir mesmo quando o risco é real. Clara era minha companheira naquela cidade. Não no sentido de romance de sonho, aquela coisa etérea e imprecisa que os romances descrevem como amor onírico, onde os sentimentos são intensos, mas vazios, onde a pessoa amada é mais símbolo do que pessoa. No sentido banal e profundo e insubstituível do cotidiano, a pessoa com quem eu tomava café pela manhã antes de qualquer um de nós estar suficientemente acordado para ter uma conversa real, com quem eu discutia sobre séries que a gente estava assistindo, com a desproporção
proporção de julgamento que as séries inspiram porque são seguras para discutir, com quem eu havia construído, ao longo de um tempo que eu não conseguia quantificar porque não havia começado, a intimidade específica que cresce entre duas pessoas que escolheram compartilhar a vida de forma deliberada e que passaram tempo suficiente juntas para que a escolha tivesse virado algo mais parecido com necessidade. Eu sabia coisas sobre ela que o sonho não havia me ensinado de forma explícita. Sabia como ela ficava quando estava exausta de uma forma diferente do cansaço normal. Havia um silêncio específico, distinto do silêncio contemplativo que ela usava quando estava pensando em algo, com um jeito de segurar a caneca com as duas mãos, polegar por cima, como se precisasse de âncora, de peso, de algo que ficasse no lugar enquanto ela se reorganizava internamente. Sabia que ela tinha pesadelos ocasionais sobre não conseguir entrar numa sala de aula, a porta que não abria, ou que abria para um corredor errado, ou que abria para uma sala cheia de adultos em vez de crianças, e que quando acordava desses pesadelos, precisava de uns 5 minutos de silêncio, sem conversa e sem toque, antes de conseguir reintegrar o que havia sonhado com o fato de que estava acordada e que a sala de aula era real e acessível. Sabia que ela preferia o frio ao calor com uma convicção que beirava o posicionamento político, que havia uma certa filosofia embutida na preferência, algo sobre a dignidade do esforço de aquecer em vez da passividade de refrescar, embora ela nunca tivesse explicado assim, era algo que eu havia deduzido do conjunto de coisas que ela dizia sobre outras coisas. Como eu sabia essas coisas? Não há resposta satisfatória para isso. Não há memória de ter aprendido. Eu simplesmente sabia, da mesma forma que você sabe coisas sobre as pessoas com quem vive há anos. Não de uma fonte identificável, não de uma conversa específica onde a informação foi transmitida, mas de uma acumulação contínua de presença que deposita conhecimento sem que você perceba o momento de cada depósito. Eu passava noites com esses sonhos e acordava com a sensação de ter retornado de algum lugar. Não a sensação vaga e melancólica de um sonho bom que se dissolve. A sensação específica de quem voltou de uma viagem e precisa reorientar o corpo e a mente para o contexto onde está. Havia um período de transição, nos primeiros minutos de cada manhã, em que as duas realidades coexistiam com um peso quase equivalente. A cidade onde estava dormindo e a cidade onde havia estado eram igualmente reais, igualmente presentes, igualmente reivindicadoras de continuidade. Com o tempo, isso foi ficando mais difícil de gerir, não de forma que prejudicasse meu funcionamento diário. Eu continuava indo trabalhar, continuava sendo o mesmo Luciano metódico e organizado de sempre, continuava cumprindo obrigações e mantendo relacionamentos, mas havia uma qualidade diferente no cotidiano, uma leveza insuficiente, como quando você está passando por uma cidade que não é a sua e tudo é funcional e até agradável, mas falta aquela camada de reconhecimento que torna um lugar habitável de verdade. Continuei registrando os sonhos. O caderno foi ficando mais denso. Aprendi a identificar padrões no que precipitava as noites de sonho mais intenso. Havia uma correlação com temperatura ambiente. Havia uma correlação com o quanto eu havia andado durante o dia. Havia algo com o horário em que dormia que eu nunca consegui isolar completamente como variável. Levei esses dados para a terapeuta em formato de tabela. Ela me olhou com aquela expressão que aprendi a identificar como a expressão de alguém que está recalculando a abordagem terapêutica em tempo real. Disse que era impressionante a capacidade que eu tinha de transformar experiências internas em problemas de análise de dados. Disse isso sem julgamento, como observação, mas eu ouvi a implicação. Não estava processando, estava catalogando, estava mantendo a experiência à distância segura de um objeto de estudo, em vez de deixar que ela me atingisse de verdade. Ela tinha razão. E reconhecer que ela tinha razão foi o que me levou finalmente a contar o detalhe que havia omitido. Contei sobre Clara. Contei sobre os outros personagens, sobre a consistência geográfica, sobre a sensação de ter uma vida paralela que não cabia em nenhuma explicação que eu conseguia oferecer. Contei tudo, incluindo a parte que eu havia guardado por saber que soava demais, que aqueles sonhos não pareciam construção, pareciam memória, pareciam que eu estava sendo lembrado de algo que eu já sabia, não ensinado algo novo. A terapeuta ficou quieta por um tempo depois que terminei. Depois disse: "Você já considerou que talvez você já tenha estado nessa cidade em algum momento da vida?" A pergunta me desarmou completamente. Não porque eu não tivesse considerado. Havia um rascunho dessa pergunta em algum lugar, mas eu havia descartado antes que se tornasse completa. Minha memória de viagens era precisa e documentada. Tinha registros.
Havia passado uma tarde inteira repassando cada viagem que conseguia recuperar, cada visita a outras cidades, cada deslocamento por trabalho ou por família, e não havia nada que se aproximasse do sul do país, nada que explicasse aquele nível de familiaridade geográfica. Mas e antes de ter registros? E a infância, quando a memória é impressionista e os adultos ao redor decidem o que é digno de ser registrado e o que se dissolve no esquecimento coletivo? E os primeiros anos de vida, quando você está vivo, mas não está ainda formando memórias autobiográficas duráveis? Essa pergunta abriu uma fissura, e pelas fissuras as coisas entram. Deixei passar 2 semanas, não por inércia. Havia uma resistência ativa, aquela resistência específica de quem sabe que verificar uma hipótese vai torná-la real de uma forma que não tem volta. Havia um conforto estranho e específico na possibilidade de que tudo aquilo fosse apenas neurologia elaborada, o cérebro insone construindo mundos com material que ele mesmo havia gerado, sem fonte externa, sem implicação sobre a natureza da realidade. Essa possibilidade era confortável porque era fechada. Uma vez que você verifica e encontra que a cidade existe, a possibilidade fechada se abre e você precisa lidar com o que tem dentro dela. No 15º dia, abri o Google Maps. Tinha anotado no caderno, naquela noite de setembro, quando o homem na praça me disse as horas, o nome de uma rua. Não uma rua genérica de sonho, uma rua com nome específico, numeração específica, num bairro que eu havia identificado por nome. Havia anotado o nome da cidade porque naquela noite, pela primeira vez, eu sabia o nome daquela cidade. Era um nome que eu havia dito para mim mesmo naquele momento no sonho, com a naturalidade com que você diz o nome do lugar onde mora, sem procurar, sem construir, simplesmente sabendo. Digitei o nome no campo de busca. A cidade apareceu. Era uma cidade no interior do Rio Grande do Sul com uma população de cerca de 50.000 pessoas. Uma cidade que eu nunca havia visitado, nunca havia estudado, nunca havia ouvido mencionar em nenhum contexto que eu conseguisse recuperar de nenhuma conversação, notícia, livro ou arquivo. Uma cidade que não estava no meu mapa pessoal do mundo de nenhuma forma que eu pudesse identificar. E havia lá, indicada no mapa com o ícone genérico de ponto de interesse, uma praça central. Cliquei na Street View. A fonte estava lá, desligada, com aquela grade ao redor, com o cartaz que eu havia nunca conseguido ler nos sonhos e que agora, de forma real e pixelada e irrefutável, eu podia ver dizer, em manutenção. Precisei me sentar, não de forma dramática, simplesmente as pernas precisaram parar. O banco estava lá, com o tablado. Não havia como verificar a inclinação por Street View, mas estava lá, com a madeira e as dimensões e o posicionamento que eu conhecia de memória. Passei as horas seguintes num estado que eu descreveria, se precisasse escolher uma palavra, como reconfiguração. Não era euforia, não era terror, não havia estrutura emocional disponível para aquilo, porque nenhuma das emoções que eu havia cultivado na vida havia sido feita para aquela situação. Era como quando um pressuposto que você não sabia que estava fazendo é revelado como pressuposto, e você percebe de repente que toda uma estrutura de pensamentos estava apoiada nele, e que a estrutura precisa ser reconstruída a partir de uma fundação diferente. Mandei uma mensagem para a terapeuta, disse que precisava de uma sessão antes da próxima data marcada. Ela me recebeu 2 dias depois. Contei sobre a cidade, contei sobre o Maps, sobre a Street View, sobre a fonte e o banco e o cartaz. Ela me ouviu com aquela atenção que eu havia aprendido a distinguir como genuína e depois ficou quieta por um tempo que foi mais longo do que o habitual. "O que você quer fazer com isso?" ela perguntou. Era a pergunta certa e eu a odiei por fazê-la, porque ela me tirava da posição de observador e me colocava na posição de agente. Não havia resposta que não envolvesse ação. E toda a ação envolveria transformar aquilo em algo definitivo. Voltei para casa, abri o caderno. Fiquei relendo as notas dos meses anteriores com olhos que agora eram diferentes, que agora tinham uma hipótese operando por baixo que não estava lá antes. Havia detalhes que eu havia registrado sem entender sua importância. Referências a endereços, a nomes de estabelecimentos, a eventos locais mencionados em conversas sonhadas, que agora eram verificáveis. Verifiquei. O mercado existia. A escola onde Clara lecionava nos sonhos era identificável numa busca de escolas estaduais de ensino fundamental naquele município. O bar onde os homens jogavam dominó aparecia mencionado numa reclamação num fórum local sobre barulho às quintas-feiras à tarde.
Cada verificação tornava a próxima mais necessária e mais perturbadora. Era um ciclo que eu não conseguia interromper, porque cada dado confirmado criava um vazio do tamanho exato de um dado ainda não verificado. E então, numa noite de quarta-feira, sonhei com Clara de uma forma diferente de todas as outras vezes. Não era a Clara cotidiana, a Clara do café da manhã e das conversas sobre séries. Era uma Clara com uma qualidade de presença diferente, mais direta, mais tensa, com aquela postura de quem chegou a uma decisão depois de um longo processo de hesitação e está prestes a executá-la antes que a hesitação volte. Estávamos sentados na mesa da cozinha daquela casa sonhada. Ela estava com as mãos em volta da caneca, aquela posição de âncora que eu havia aprendido a associar com exaustão. Eu perguntei o que estava acontecendo. Ela me olhou por um longo momento, com uma expressão que eu não havia visto antes. Não no repertório de expressões que eu havia acumulado ao longo de todos aqueles sonhos, e então respondeu com uma voz que era diferente, mais baixa, mais carregada de algo que eu não conseguia nomear com precisão, mas que reconhecia como importância. Você vai acordar logo, e quando acordar, vai lembrar errado, vai lembrar que eu sou só um sonho. Ela fez uma pausa, mas eu preciso que você saiba que não sou. Não completamente. Acordei às 4h02, com o coração naquele estado adjacente ao pânico. Escrevi por 45 minutos com uma urgência que fez a letra ficar ilegível em vários trechos. A frase dela estava intacta na minha memória, com a nitidez de uma citação direta, com aquela qualidade específica que certas frases ouvidas têm quando você sabe, enquanto as está ouvindo, que vai carregá-las por muito tempo. 3 dias depois, comprei a passagem de ônibus. A decisão foi mais simples do que eu havia antecipado. Havia algo que só podia ser resolvido pela presença física, pelo corpo num lugar, pelos pés em calçadas, e nenhuma quantidade de pesquisa de Maps ou Street View ou fórum local ia chegar perto disso. Havia chegado ao limite do que a distância podia fazer. Avisei o trabalho que tiraria 1 semana de férias. Arrumei uma mala com aquela eficiência ligeiramente mecânica de quem está fazendo uma coisa grande e processando o que está fazendo ao mesmo tempo. Levei o caderno. Levei uma câmera. Não o celular. Uma câmera de verdade. Porque havia algo na situação que pedia registro de qualidade diferente. Registro que durasse. A viagem de ônibus durou 16 horas. Fui de noite, o que significou que passei a maior parte do percurso olhando para o reflexo da própria face no vidro escuro, com a paisagem invisível além do reflexo, com o ônibus atravessando estados que iam ficando mais frios em gradações que eu sentia na diferença de temperatura que entrava pelas frestas da janela. Dormi em períodos curtos e sem sonhos, pela primeira vez em meses, como se aquela parte de mim soubesse que estava indo ao encontro de algo e não precisasse mais enviar mensagens em código, não precisasse mais construir mapas do que estava esperando do outro lado. Cheguei de manhã cedo, com aquela luz fria e clara de maio no sul, que é fisicamente diferente da luz de Minas, de uma forma que você percebe no corpo antes de conseguir nomear. A rodoviária era uma rodoviária pequena e eficiente, daquele tipo que cidades médias têm, sem a grandiosidade nervosa das rodoviárias de capitais. Peguei um táxi, dei o endereço, a rua do bairro que havia anotado no caderno naquela noite de setembro, com uma calma que me surpreendeu a mim mesmo, como se eu estivesse dando um endereço que já havia dado antes. O taxista conhecia a rua, claro que conhecia. Quando a cidade começou a aparecer pelas janelas do táxi, aconteceu o que eu havia teorizado, mas para o qual não havia preparação emocional possível: reconhecimento. Não o reconhecimento vago e não confiável de quem passa por um lugar e acha que talvez já tenha estado ali. O reconhecimento específico e físico e irrefutável de quem está voltando depois de uma ausência. O corpo processando o ambiente de uma forma diferente de como processa lugares novos, com a relaxação de quem já sabe em vez da atenção de quem está aprendendo. Sabia onde ficava o mercado antes de passarmos por ele. Sabia que a praça ficava a 2 quadras à esquerda antes que qualquer sinal indicasse isso. Sabia que o bar do dominó ficava na descida depois da padaria e que a padaria tinha um letreiro azul levemente descascado. Tudo estava lá, com a exatidão que faz a palavra exatidão parecer insuficiente, não exata no sentido de aproximadamente certa, mas exata no sentido de idêntica ao que eu havia memorizado de dentro de um sonho e que agora estava diante de mim como coisa real. Pedi ao taxista que me deixasse na praça. Fiquei parado na calçada por um tempo que não tentei quantificar.
A fonte estava lá, desligada, com o cartaz que agora eu conseguia ler de verdade. Em manutenção, desde 2019, dizia o cartaz, que estava desbotado o suficiente para confirmar que a data era precisa. O banco estava lá com o tablado, e eu me sentei nele e confirmei a inclinação que me tombava levemente para a direita, e a madeira estava quente do sol da manhã da forma específica que madeira que ficou ao sol fica quente. Tirei o caderno da mochila. Abri na primeira página e reli a primeira anotação, daquele primeiro sonho que havia acontecido meses antes. E então levantei os olhos para a praça ao redor e vi que cada detalhe que havia registrado estava lá. Foi então que a vi. Atravessando a praça na diagonal, vindo da direção do mercado, com uma sacola de compras numa das mãos, com a caneta atrás da orelha esquerda, com o cabelo escuro abaixo dos ombros, com aquele movimento específico quando a pessoa anda que é impossível de imaginar, mas que é imediatamente reconhecível quando você o vê. Fiquei completamente imóvel. Ela estava de costas, andando em direção ao lado oposto da praça. Não havia olhado na minha direção. O jeito de andar, o ritmo dos passos, a inclinação leve da cabeça para o lado esquerdo que eu havia visto centenas de vezes, tudo chegou ao meu sistema nervoso como informação processada antes de chegar à consciência como palavra. Me levantei. Clara, minha voz saiu com um volume que eu não havia planejado. Ela parou. Não se virou imediatamente. Ficou parada por um segundo que foi demonstravelmente mais longo do que o segundo que uma pessoa normal leva para se virar ao ouvir seu nome chamado por um estranho. Depois virou. Era ela, com a cicatriz no queixo, com os olhos que eu conhecia, com aquela expressão que eu nunca havia visto antes e que, muito depois, eu nomearia como alívio misturado com algo mais antigo e mais difícil. Ficamos em silêncio por um momento que não sei medir. Então ela disse: "Eu sabia que você ia vir um dia. Não sabia quando. Não fiz perguntas imediatas. Havia algo na forma como ela disse aquilo, com aquela calma de quem está dizendo algo que ensaiou há muito tempo, algo que estava guardado esperando o momento de ser dito, que indicava que perguntar seria interromper um processo que precisava do próprio tempo. Fomos até uma lanchonete perto da praça. Era uma lanchonete que eu reconhecia de um sonho específico, onde eu havia sentado com Arthur uma tarde enquanto ele contava sobre os anos na fábrica. A mesma toalha de plástico nas mesas, o mesmo cardápio laminado com a foto da torrada com queijo no canto superior esquerdo já desbotada de tanto ser manuseada. Pedimos café. O silêncio entre nós tinha uma qualidade estranha. Não de desconforto, não de dois desconhecidos sem nada a dizer, mas de duas pessoas que têm muito a dizer e estão escolhendo a ordem. Ela começou. Clara me disse que havia crescido ouvindo histórias sobre um homem que havia morado naquela cidade por 4 anos quando era jovem. Um homem que havia chegado vindo de Minas Gerais depois de um período difícil. A família havia passado por uma separação que o havia atingido de forma que ele nunca havia conseguido processar completamente, e ele havia feito o que algumas pessoas fazem quando não sabem como lidar com algo. Mudou de endereço, como se a dor fosse algo localizado que ficaria para trás junto com os móveis. Esse homem havia trabalhado numa empresa de engenharia elétrica local durante 4 anos. Havia feito amizades que duraram. Os homens do dominó eram amigos dele. E Arthur, o vizinho, havia sido seu melhor amigo naquele período. Aquele tipo de amizade que se constrói entre homens que não falam sobre sentimentos, mas que estão presentes de formas que dizem tudo que as palavras não dizem. Havia amado aquela cidade com a intensidade específica de quem encontra um lugar que combina consigo de uma forma que nenhum lugar anterior combinou, e que sabe que vai precisar ir embora, e que ama mais intensamente por isso. A mãe de Clara havia sido amiga próxima desse homem. Havia sido uma das poucas pessoas a quem ele havia contado sobre a predisposição que carregava, aquela capacidade que ele chamava de ver demais, que havia herdado da própria mãe e que havia passado a vida tentando entender. A capacidade de sonhar com lugares que não havia visitado e encontrá-los reais quando finalmente os visitava. A capacidade de construir, dentro do sonho, relações com pessoas que depois reconhecia quando as encontrava na vigília. Havia sonhado com aquela cidade no Rio Grande do Sul antes de ir para lá. Havia sonhado com as pessoas que encontrou. Havia sonhado com a amizade com Arthur, com o qual ele havia desenvolvido uma amizade real. E havia sonhado com aquela mesma especificidade com Minas Gerais, com uma cidade específica, com uma mulher específica que ele ainda não havia conhecido, com o filho que ainda não havia concebido. Quando foi embora da cidade do Sul e voltou para Minas, havia descrito para a mãe de Clara, em cartas que ela havia guardado, cada detalhe do que esperava encontrar. A cidade estava lá. A mulher estava lá. A vida que havia sonhado havia se construído com aquela precisão inquietante. E então ele havia descrito o filho que viria. Havia descrito a insônia. Havia descrito os sonhos.
havia descrito a predisposição amplificada, a mesma que ele tinha, mais intensa, mais persistente, capaz de coisas que a dele nunca havia sido capaz. Havia descrito a cidade onde o filho sonharia antes de saber que a cidade existia. Havia descrito, com aquela calma de quem está relatando algo que já aconteceu e não algo que ainda vai acontecer, o dia em que o filho viria a essa cidade e se sentaria nessa praça e veria alguém que reconheceria. Havia dito que o filho saberia que era hora de vir quando perguntasse as horas em um sonho. Olhei para Clara por um longo momento. Havia algo que eu precisava perguntar e que eu havia evitado desde que a frase aparecera no meio da história. Quem era esse homem? Ela me olhou. Eu vi, antes de ela responder, que ela sabia que eu já sabia. Que havia algo em mim que havia sabido desde que ela começou a contar. Que havia sabido talvez desde antes disso. Desde a praça, desde o ônibus, desde o momento em que comprei a passagem, desde o sonho onde Clara me disse que eu ia lembrar errado. Era seu pai, ela disse. Ele morreu quando você tinha 11 anos. Acidente de carro. O mundo não parou. Não há como o mundo parar. As outras mesas da lanchonete continuavam com suas conversas. O funcionário continuava movendo-se atrás do balcão. A rua continuava existindo do lado de fora da vidraça. Mas havia algo que se reorganizou internamente com uma profundidade que tornava o externo temporariamente irrelevante. Meu pai havia morado naquela cidade. Havia amado naquela cidade. Havia sido amigo de Arthur e dos homens do dominó e de Vera do cartório. Havia construído uma vida ali que eu havia habitado nos sonhos sem saber que era a vida que ele havia deixado para trás quando voltou para Minas. E havia passado aquela vida adiante. Não os objetos, não os endereços, não as fotografias. Havia passado a forma de habitá-la. Aquela predisposição para ver demais, para sonhar com precisão, para reconhecer antes de conhecer. E havia passado adiante. De alguma forma que eu não tenho linguagem adequada para descrever. Um mapa. Um mapa de um lugar que ele havia amado, que havia sido parte de quem ele era, que ele havia sonhado me dar de alguma forma mesmo sabendo que não estaria lá para me levar até lá de forma convencional. Clara foi até a bolsa e tirou um envelope. Era velho, não deteriorado, mas velho com aquela qualidade de coisa que foi guardada com cuidado durante muito tempo. Me estendeu. Minha mãe guardou isso para dar caso você aparecesse. Ela faleceu há 2 anos, mas me pediu que ficasse com o envelope. Abri com cuidado. Era uma carta. A letra era de um homem. Uma letra que eu não conhecia, mas que reconheci de uma forma que não passa pelo reconhecimento intelectual. Aquela forma visceral que o corpo tem de saber coisas que a mente ainda não processou. A carta era para mim. Começa assim. Não sei quando você vai ler isso, mas sei que vai. Não vou reproduzir a carta inteira aqui. Tem partes que são minhas de uma forma que não consigo compartilhar. Mas o que posso dizer é que havia nela uma descrição de mim que era precisa com a precisão que só é possível de 2 formas. De alguém que me conhece muito bem ou de alguém que me sonhou antes que eu existisse. E havia, perto do final, uma instrução que era simples e que fazia sentido de uma forma que só faz sentido quando você está pronto para ela. Quando você chegar lá, fica. A cidade era minha, mas sempre foi mais sua. Saí da lanchonete com Clara ao lado de mim no começo da tarde, com o envelope na mochila junto com o caderno, com a praça na frente de nós e a fonte desligada e o banco que eu conhecia de dentro de um sonho por meses e que agora era real de todas as formas que algo pode ser real. Perguntei para Clara como havia sido carregar aquela história por todos esses anos, saber que havia uma carta esperando, não saber se eu apareceria. Ela ficou quieta por um momento. Depois disse, eu sabia que você ia aparecer, não porque eu tivesse certeza de nada sobrenatural, mas porque minha mãe me disse que seu pai havia dito com a mesma certeza com que dizia qualquer coisa que ele havia sonhado, e as outras coisas que ele havia dito que ia acontecer, aconteceram. Perguntei o que ele havia dito que ia acontecer. Que eu ia ensinar, ela disse. Que eu ia morar nessa cidade. Que eu ia ter uma cicatriz no queixo de uma queda de bicicleta. Ossomos fez uma pausa com aquele sorriso que eu havia memorizado de centenas de sonhos. Que eu ia reconhecer o filho dele quando ele chegasse. Houve uma semana, logo depois daquela tarde na lanchonete, em que eu fiquei na cidade sem ter decidido ainda se ia ficar de verdade. Fiquei num hotel pequeno perto da praça. Um hotel que eu havia passado nos sonhos dezenas de vezes sem nunca ter entrado. Uma fachada cor de creme com letras verdes no letreiro que estavam levemente tortas, como se a pessoa que as havia colocado ali havia desistido do nivelamento no meio do processo. Meu quarto dava para um pátio interno com uma laranjeira
ligeira que deixava o ar com um leve cheiro de laranja quando o vento vinha da direção certa pela manhã. Naquela semana, aprendi a diferença entre habitar um lugar no sonho e habitá-lo na vigília. No sonho, os lugares existem com a completude que você precisava que existissem. As lacunas são preenchidas por aquilo que você não notou porque não era necessário. No sonho, eu havia habitado aquela cidade sem nunca precisar me preocupar com onde ficava a prefeitura, qual era o banco mais próximo, como funcionava o sistema de coleta de lixo. Coisas que a vida cotidiana exige que você saiba e que o sonho dispensa com a gentileza de quem sabe que você está apenas visitando. Agora eu estava descobrindo que morar é um processo mais burocrático e mais delicioso do que sonhar. Cada coisa nova que eu descobria sobre aquela cidade, a padaria que fechava às 14 horas nas quartas-feiras por tradição, que ninguém conseguia explicar, mas que todo mundo respeitava, o bar do dominó, que na verdade se chamava Bar do Seu Jacinto, em homenagem a um fundador que havia morrido 20 anos atrás e de quem ninguém na cidade tinha uma memória negativa, o fato de que no inverno a praça ficava vazia de manhã, mas cheia de tarde, porque era onde o sol batia de forma que aquecia sem queimar. Cada coisa nova entrava numa camada mais profunda do que qualquer coisa que o sonho havia depositado, porque vinha com a textura do tempo real, com o contexto de quando e como havia sido aprendida. Fui ao cartório na terceira manhã, não por nenhuma necessidade documental, simplesmente fui. Vera estava lá, com aquela postura de quem ocupa seu espaço de trabalho, com a dignidade de alguém que escolheu o que faz. Quando me viu, parou por um segundo com uma expressão que era uma versão da expressão que Clara havia tido na praça. Aquele reconhecimento que precede qualquer lógica explicável. Filho do Marcelo, ela disse. Não como pergunta. Marcelo. Era assim que meu pai se chamava. Minha mãe sempre me disse que o nome dele era Marco, que era o nome que aparecia em todos os documentos, mas que em casa a família o chamava de Marcelo. Vera sabia o apelido. Vera sabia quem eu era. Fiquei no cartório por quase 1 hora, sentado num banco de espera que estava claramente ali para ser mais do que funcional, com Vera me contando fragmentos de quem meu pai havia sido naquela cidade, em fragmentos que se encaixavam nos espaços que eu havia deixado abertos, sem saber que estava deixando. A história que ela me contou não era uma história de heroísmo ou de tragédia. Era uma história de um homem ordinário, que havia vivido com intensidade, que havia amado aquela cidade com a honestidade de quem não tenta disfarçar o que sente, que havia ido embora com aquela combinação específica de necessidade e tristeza que acompanha toda partida verdadeira, e que havia deixado rastros. Não só nas memórias das pessoas, nos sonhos do filho que estava em algum lugar de Minas, ainda não existindo completamente, que iria receber aquela cidade como herança, de uma forma que nenhum tabelião poderia formalizar. Vera me deu a mão quando fui embora, com as 2 mãos, da forma que as pessoas mais velhas às vezes fazem quando querem que o gesto diga mais do que as palavras conseguem. Não precisou de palavras, eu entendi. No 5º dia daquela semana, encontrei Arthur. Ele estava varrendo a calçada, naturalmente. Eram 8h30 da manhã, e o sol ainda estava naquele ângulo baixo de inverno que projeta sombras compridas e deixa tudo com uma qualidade de cena de outro século. Eu havia saído do hotel cedo sem destino específico, que é uma das liberdades que a vida cotidiana raramente oferece e que aquela semana de suspensão estava oferecendo de forma generosa. Arthur me viu aproximando e parou de varrer com a naturalidade de quem para quando vai conversar, porque não há necessidade de fazer as 2 coisas ao mesmo tempo. Me olhou por um momento. Você é igual a ele, disse, no jeito de andar, no jeito de segurar os ombros. Não perguntei de quem estava falando. Sentamos nos degraus da varanda da casa dele, com o miúdo dormindo entre nós com aquela abandono total que cachorros velhos têm, com o sol subindo devagar, com Arthur me contando sobre meu pai, com aquela informalidade de quem conta sobre um amigo para outro amigo, não com a reverência de obituário, não com a cautela de quem está entregando informação sensível, mas com o calor banal e precioso de quem está dando continuidade a uma amizade através de uma geração. Me contou que meu pai havia aprendido a jogar dominó naquela cidade. Havia chegado sem saber jogar e havia aprendido por teimosia, num processo que havia durado várias quintas-feiras e que havia gerado muito comentário entre os outros jogadores. Me contou que meu pai tinha o hábito de acordar cedo e andar pela cidade antes de todo mundo acordar, exatamente como eu havia feito naquela semana, sem perceber que estava repetindo um padrão. Me contou que meu pai tinha uma teoria sobre cidades, que
que cidades têm uma personalidade que você só percebe nos primeiros meses e que depois se torna invisível porque você se torna parte dela, e que a arte é lembrar dessa personalidade depois de já estar dentro dela. Me contou que meu pai havia falado sobre os sonhos. Não da mesma forma que havia falado com a mãe de Clara, com aquela seriedade de quem está confiando algo importante, mas com aquela leveza com que às vezes contamos coisas que nos perturbam quando estamos com alguém em quem confiamos completamente. Havia dito que sonhava demais, que os sonhos eram mais reais do que deveriam ser, que havia lugares que ele conhecia de dentro antes de ter ido até lá de fora. Havia dito isso enquanto jogavam dominó numa quinta-feira, como se fosse algo que se diz enquanto joga dominó, e Arthur havia respondido com o pragmatismo de quem não acha necessário ter uma opinião sobre tudo. Deve ser bom, então. Meu pai havia rido. Arthur me disse que o riso dele era parecido com o meu. Eu não sei se isso é verdade porque não tenho memória do riso do meu pai. 11 anos não é tempo suficiente para guardar os detalhes que importam, os detalhes que fazem a diferença entre uma memória e uma impressão. Mas aceitei a informação com o mesmo prazer com que se aceita qualquer coisa que preenche um espaço vazio que você havia aprendido a ignorar. Não sei como terminar essa história, porque ela não terminou. Não da forma que histórias terminam nos livros e nos filmes, com resolução e fechamento, e os personagens em seus lugares finais. Estou escrevendo isso 4 meses depois daquela tarde, de um apartamento naquela cidade do Rio Grande do Sul, onde me mudei 6 semanas após o reencontro, com a janela aberta para a rua que eu havia sonhado por meses antes de saber que ela existia. O trabalho foi resolvido de forma remota. Acontece que contabilidade é uma das profissões mais portáveis que existem quando você tem disciplina e conexão de internet. Minha mãe reagiu ao movimento com uma combinação de culpa, alívio e orgulho que ainda estamos processando juntos em conversas telefônicas que são mais honestas agora do que foram por 30 anos. As caixas do sótão dela foram abertas, finalmente. As cartas eram dele, as fotografias eram dele. O resto é história que ainda estou aprendendo. Arthur ainda varre a calçada toda manhã com aquela lentidão filosófica. Miúdo, o cachorro está velho, mas ainda contempla o horizonte com seriedade. Os homens do dominó jogam toda quinta-feira e me deixaram entrar no grupo com a naturalidade de quem estava esperando há algum tempo. Vera do cartório comenta o tempo toda vez que passo, com aquela precisão de quem vive atenta. Clara e eu tomamos café toda manhã. Os sonhos mudaram. Ainda sonho. Ainda há aquela qualidade de presença que não diminuiu, mas a urgência foi embora. É a diferença entre sonhar com um lugar onde você precisa ir e sonhar com um lugar onde você já está. A fonte na praça continua desligada no sonho e continua desligada na realidade. O município prometeu resolver isso ano que vem, e eu já aprendi que no Rio Grande do Sul, esse tipo de promessa tem um horizonte de tempo generoso. O banco ainda tem o tablado inclinado, mas agora, quando sonho com a praça, há uma versão de mim sentado naquele banco que está completamente quieta, que não está procurando nada, que já chegou. Há uma última coisa que preciso contar, que deixei para o final não por estratégia narrativa, mas porque foi a última coisa que entendi, e as coisas têm que ser contadas na ordem em que foram entendidas. Há um detalhe nos sonhos que nunca havia me parecido significativo o suficiente para registrar com atenção, e que só entendi depois de uma conversa com Clara, que aconteceu umas 3 semanas depois que me mudei. Estávamos na praça, sentados no banco com o tablado inclinado, com o sol daquela tarde de começo de inverno que ficava dourado antes do horário, e ela estava me contando sobre os primeiros anos dela na escola onde trabalha, sobre uma turma específica que havia sido difícil por razões que não tinham a ver com as crianças, mas com as circunstâncias ao redor delas. E no meio da história, ela fez aquele gesto de passar a mão no queixo quando está pensando, e o gesto me parou completamente. Era um gesto que eu conhecia, não dela. Era um gesto que eu havia visto no sonho com o homem na praça, o homem que havia me dito as horas naquela noite de setembro. Aquele homem de meia idade com o jornal, que havia abaixado o jornal com o reconhecimento de quem esperava por mim, que havia olhado para o relógio com aquela calma ensaiada, que havia dito um número que não era uma hora do dia. Eu havia descrito o homem para Clara quando estava contando a história completa, e ela havia mostrado a fotografia do meu pai e eu havia reconhecido. Mas havia um detalhe que eu não havia notado na fotografia e que o gesto dela me trouxe de volta. O homem na praça tinha uma cicatriz pequena no queixo, do lado esquerdo, quase imperceptível, exatamente como a de Clara. Perguntei para ela com aquela calma que às vezes você consegue manter quando está fazendo uma pergunta cuja resposta vai ser grande demais. De onde vinha a cicatriz no queixo do pai dela? Ela parou. Me olhou com aquela expressão que eu estava aprendendo a reconhecer como a expressão de quando ela está calculando quanto da verdade entregar de uma vez.
Queda de bicicleta, ela disse. Ele e meu pai caíram juntos, brincando na mesma descida. Meu pai levou a cicatriz no joelho. O seu levou no queixo. O homem que havia me dito as horas no sonho tinha a cicatriz do meu pai. Não havia como saber isso antes de saber. Eu havia descrito o homem para Clara sem mencionar a cicatriz, porque não havia prestado atenção nela. É o tipo de detalhe que você vê e não registra conscientemente, que fica guardado em algum lugar abaixo do nível de atenção que você consegue acessar voluntariamente. Mas o detalhe ele estava lá, no sonho, com a precisão que os sonhos daquela série sempre tiveram. Meu pai havia estado no sonho, havia me dito as horas, havia me dito que era hora de acordar, de ir, de chegar até aqui. Não sei o que fazer com isso do ponto de vista de qualquer enquadramento que eu consiga articular. Não tenho linguagem para o que aquilo significa dentro de um universo que funciona da forma que os universos são supostos a funcionar. Mas tenho a cicatriz. Tenho o gesto de Clara que me trouxe o detalhe de volta. Tenho a fotografia do meu pai jovem naquela cidade com o queixo que eu reconheço agora que sei onde olhar. E tenho a sensação, não a convicção intelectual, não a certeza documentada, mas a sensação física de algo verdadeiro, de que meu pai havia passado mais do que uma predisposição para sonhar. Havia passado um mapa com um ponto de chegada, e havia estado lá no sonho para confirmar que eu estava chegando no lugar certo. As horas que ele me disse eram 18h42. Era o horário exato em que eu nasci.